Patriotas, esqueci de mencionar um livro aqui num vídeo que eu fiz do Politicamente Correto. É um livro do Paulo de Oliveira Enéas, que fala, tem um canal de YouTube, Crítica Nacional. O livro dele chama Geopolítica Contemporânea, Desconstrução de Narrativas da Esquerda Globalista. Aqui eu vou pegar só o tema que ele fala aqui do que eu abordei, ó. Ó, eu vou ler uma parte que para chegar ao tema. E esta ditadura sangrenta apoiada pelo PT, aqui está falando da ditadura bolivariana de Maduro, está levando seu país ao precipício. Já levou, né? Com crise grave de desabastecimento, índices alarmantes de violência urbana, as milícias que calam as pessoas que discordam totalmente com o governo, a oposição lá é calada com as milícias armadas, que vão virar militares, né? Olha que grave. De violência urbana, e Lula apoiou isso aqui tudo, ó. As mortes que acontecem lá põem na conta de Lula, ó. A fome, corrupção, tudo. A violência urbana, prisão ilegal e tortura e morte de opositores políticos. E repressão violenta às manifestações com sua guarda bolivariana, usando munição de fogo letal na repressão a manifestantes. E essa ditadura sangrenta apoiada pelo PT e pelo governo brasileiro acha que se encontra na posição de exigir que os espanhóis venham abrir mão de seu direito fundamental de liberdade de imprensa mediante ameaça de expropriação. Esse é o retrato que parece caricatural, mas não é, porque representa o socialismo e as políticas de esquerda na América Latina, orquestrada e organizada pelo Foro de São Paulo, tem apoio inequívoco de Fidel Castro, e de Lula, sempre observados com olhar leniente e condescendente do populista Obama, preocupado demais em defender o Islã, mas que no fundo deve estar satisfeito por saber que não está sozinho em seu desejo de solapar a democracia do continente americano de norte a sul. Esse aqui é o tema que eu estou abordando. Deixa eu ver se ele pega aqui desse capítulo, da página 84 desse livro. Ele vai estar na página. Vou tentar ler ele aqui de uma forma um pouco mais rápida, mas o politicamente correto é uma mordaça do pensamento. É isso que eu sempre falo. A mordaça do politicamente correto é a arma mais sutil, uma forma que quando você menos espera, ela entra na sua mente e entra pela televisão, pela internet, pelas propagandas, pelos artistas, pseudos progressistas. É a mais eficiente que a esquerda criou no âmbito da conquista, da hegemonia no campo das ideias e da cultura. Dessa forma, a gente tem que bater palma, porque isso que eles fizeram foram coisa de mestre, uma jogada de mestre, porque eles conseguiram que isso entrasse na mente das pessoas, a pessoa se tornar socialista mesmo sem saber que são. Estratégia de Antônio Gramsci. Pois suas imposições são diametralmente opostas ao conceito fundamental de liberdade de expressão de pensamento, tido na Constituição brasileira, mesmo ela, a Constituição nossa sendo aquela socialista, tem lá que a gente tem a liberdade de se expressar e de pensamentos lá, vedado o anonimato, né? A eficiência do politicamente correto consiste em sua capacidade de fazer com que as pessoas se imponham uma autocensura supostamente voluntária. É aquele negócio da apropriação cultural, do politicamente correto, que você não pode falar, fazer ou vestir. Eles querem moldar o jeito que você deve agir, restringindo a sua liberdade. Uma censura velada. Como condição para a aceitação social e para não ofender. Essa aceitação social é nos meios artísticos. Se você discorda desse, você já não é mais aceito. Você fraga, você já é rejeitado. É igual um cara que é de direita no meio artístico de Hollywood ou no Brasil. Caralho, ele deve sofrer pra caramba. Dessa forma, a noção subjetiva de ofensa se torna mais importante, mais fundamental do que o princípio da liberdade.
expressão de pensamento. A autocensura impede as pessoas de chamar as coisas pelo nome, de dizer o que elas de fato são, criando um mundo de símbolos, conceitos esvaziados, relativizados, prontos para serem preenchidos, ou tomado pelo valor de face. O que for mais conveniente ao pensamento hegemônico e ao momento político. E ainda vem Rodrigo Maia, Nhonho Maia, Batoré, caçando de democrata. Esses são os piores democratas que se pode ter num parlamento. Dois corruptos que usam as leis para favorecer a si próprio e vem bancar de guardião da lei. Ah, tomaram banho. O politicamente correto obriga as pessoas a chamar a favela de comunidade. Isso já vem. É favela, gente. Não é uma forma de comunidade. Comunidade é totalmente diferente. Para início de conversa. Você chamando o local onde você mora de favela, não é. Favela é favela. Não tem como. Para dessa forma esconder seu real significado. Uma condição degradante de habitação e moradia. O politicamente correto obriga as pessoas a aceitar que o terrorismo islâmico é coisa de minoria radical, quando na verdade o terrorismo e outras atrocidades fazem parte essencial do Islã e contam com o apoio da imensa maioria silenciosa de seus seguidores. Certo? O Islã é muito... Tem gente que não é do Oriente que concorda com essas ideias extremistas desses islâmicos. Politicamente correto obriga as pessoas a achar justo uma política de cotas raciais, quando na verdade tal política é essencialmente racista e segregacionista. Isso aí já falou tudo, né? Só vou acrescentar. É uma política que discriminatória as cotas raciais. Ali demonstra que a pessoa é inferior pela sua cor de pele, pela sua capacidade mental. É isso. Além de ser admissão de culpa do governante em sua incapacidade de oferecer educação pública de qualidade, especialmente para os mais pobres, sejam eles brancos, negros, pardos ou mulatos. O politicamente correto, nesse caso, aliado a uma dose absurda de ignorância e desinformação sobre a economia, leva as pessoas a acreditar que a pobreza e a miséria existem porque existem pessoas que são ricas ou bem-sucedidas por seus próprios méritos. Isso aí, com certeza. Tem cara que nasceu no berço de ouro, fazer o quê? Eu não nasci no berço de ouro, nasci num berço de pregos, madeira ainda, bem desconfortável. Mas eu não quero riqueza de ninguém, não. Eu quero ir atrás da minha. Porque, portanto, é uma obrigação moral e ética de todo indivíduo que não seja um miserável, desgraçado e desvalido, dependente da desmola estatal, carregar algum complexo de culpa ou peso na consciência para viver em paz. Politicamente correto obriga as pessoas a dizer que gostam ou as proíbe de criticar de qualquer lixo sonoro produzido por preto ou nordestino, não por suas qualidades musicais intrínsecas, mas porque foi feito por preto e nordestino. Por exemplo, funk, tem uns forró, tem umas músicas assim. Também tem, eu como eu sou amante do rock, heavy metal, tem uns rock também, fuleiragem também, né? Feito por brancos. Muito ruim, tem muitas bandas feitas por europeus, brancos, loiros, olhos azuis, verdes, que são ruins mesmo também. Mas tem que pôr os pingos nos i. E tem muito funk que ainda consegue ser pior, forró, brega, essas músicas são nojentas. São uns lixos culturais que promovem a promiscuidade, a erotização infantil, e por aí vai. O politicamente correto te obriga a considerar como sendo arte o lixo visual produzido por vagabundos em muros privados ou públicos. Aquelas. É, é, tem uns grafites e aquelas letras que são bizarras. O grafite é uma arte que tem que ser incentivada e tem que ser tornada como uma forma de cultura. Mas o pichador tá doido, aquilo é um lixo, aquelas letras, o picha é uma poluição visual, aquilo ali não é uma expressão
Ele ia expressar como se é um marginal safado, isso somente. O politicamente correto te obriga a acreditar na falácia do multiculturalismo e te obriga a ser tolerante com os intolerantes aqui, como já abordei um tema, esses multiculturalistas são os progressistas que são abertos a culturas de outros, mas quando vai referenciar a cultura nossa, da minoria, se sentem ofendidos. Tá aqui para eles. Né? Politicamente correto, dessa vez de novo, aliado a uma boa dose de ignorância, nos obriga a achar que Paulo Freire foi mesmo um grande educador, quando na verdade nunca passou de um embusteiro ideológico, cujas lições são responsáveis por termos um dos piores sistemas educacionais no mundo. Paulo Freire era um ideológico esquerdista, comunista, socialista, progressista, que ele pregava que existia divisão de classe entre o professor e o aluno. Ele já via uma guerra, luta de classe entre essas duas. Ele via que o aluno era o operário, o proletariado, que o professor era o burguês. Ao mesmo tempo, e os imbecis desses professores não notaram isso não, que os alunos como proletariado deviam revidar a burguesia que era o professor, que o professor não tinha que ser tratado como mestre, mas tinha que ser tratado como uma pessoa igual ao aluno, que pensa nesse quesito. Ninguém está certo, todos são iguais perante a lei, mas ele queria ridicularizar a autoridade do professor como pessoa, como instrutor. Vocês entenderam? Era isso que o imbecil do Paulo Freire fazia. Desejar realmente construir um país e uma sociedade sentada nos valores da democracia, da liberdade de expressão e de pensamento, do reconhecimento do mérito e do empenho como mecanismo legítimo de ascensão social ou mesmo política. A primeira coisa que temos a obrigação de fazer é deixar de nos dobrar a imposturas do politicamente correto. Não deixem que esse politicamente censure vocês. Falem o que vocês pensam e ajam do jeito que vocês querem. Vistam também. Precisamos chamar as coisas pelo nome, dizer o que elas são, expressar o que pensamos sem receio de ofender, colocar o dedo na ferida de nossas verdadeiras mazelas e apontar soluções para as mesmas. Mas nada disso será possível com a viseira e o véu do politicamente correto. Ele precisa ser rasgado sem cerimônia. Indico esse livro aqui do Paulo Enes e é isso. Fui.